Oi, tudo bem? Me vieram várias perguntas com relação à alfabetização. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre isso. E assim, eu vou tentar resumir de uma forma simplificada, mas é um assunto bem amplo e bem complexo em vários sentidos. Então, provavelmente o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Eu vou começar então a falar com vocês a respeito do desenvolvimento do cérebro do ser humano. De uma forma bem simplificada, porque a minha intenção aqui não é esmiuçar toda a formação, a composição cerebral, todo o desenvolvimento, não é isso. É tentar passar de uma forma simples como funciona e como isso interfere na aprendizagem de alguma forma. Então, do início, o cérebro é dividido em 3 etapas de desenvolvimento. Nós temos a etapa mais primitiva do cérebro, que está relacionada muito com aquela sensação de fuga ou luta. Nós temos a parte do cérebro límbico, que está relacionada com o desenvolvimento emocional, com as capacidades emocionais do ser humano. E a gente tem a parte mais complexa e mais que demora muito mais para ser finalizado o seu desenvolvimento, que é o neocórtex, né? A parte que está diretamente relacionada ao desenvolvimento cognitivo do ser humano. Quando o ser humano nasce, essas 3 etapas de desenvolvimento não estão completas. O ser humano só nasce com a primeira etapa, com o cérebro mais primitivo, um pouco mais desenvolvido. Então, ao longo dos meses e depois dos anos é que ele vai fazendo esse desenvolvimento completo, tanto dessa primeira etapa quanto das outras etapas. Ali tem, os estudos apresentam que o cérebro límbico ele vai começar ali o desenvolvimento em torno dos 3, 4 meses e o cérebro, né, a parte mais desenvolvida cognitivamente, o neocórtex, começa a se desenvolver ali perto dos 9 meses. Mas é um começo de desenvolvimento, porque o desenvolvimento completo, antes tinham estudos que falavam que se finalizava ali perto dos 15, 16 anos. Hoje a gente já tem estudos que falam que a finalização do desenvolvimento do neocórtex vai lá para perto dos 21 anos. Então, assim, é um desenvolvimento bem longo e bem extenso. E o desenvolvimento da primeira etapa é base e suporte para o desenvolvimento da segunda etapa, que é base e suporte para o desenvolvimento da terceira etapa. O que significa isso? Não adianta nós, adultos e sociedade de fora, tentarmos acelerar o desenvolvimento cerebral da criança. Ela não vai corresponder às nossas expectativas fisiologicamente falando, porque o cérebro dela vai se desenvolver de acordo com a fisiologia natural do ser humano, de etapa por etapa. Aí tá, essa é a parte mais simples com relação ao desenvolvimento do cérebro. Aí internamente, como que um neurônio conversa com outro neurônio? Como que nós fazemos as sinapses? Como que o nosso cérebro conversa e a partir dessa conversa nós conseguimos agir no mundo? Nós temos vários neurônios e esses neurônios eles são revestidos por uma capinha de gordura que se chama bainha de mielina e é em função desta capinha de gordura que um neurônio consegue falar com o outro neurônio, criando assim as sinapses. E tudo que nós adquirimos de conhecimento e capacidades são representadas através de sinapses no cérebro que fazem com que a gente consiga efetivamente fazer as coisas. Para a gente falar, a gente precisa criar as sinapses que façam o nosso organismo inteiro entender que nós vamos falar tal palavra. Então, essa criação das sinapses também acontece ao longo de toda a vida. E para que a conversa entre um neurônio e outro, né, para que as sinapses aconteçam da melhor forma possível, essa capinha de gordura tem que estar com o seu revestimento feito da melhor forma possível. E isso também não é uma coisa que a criança já nasce pronta. A gente vai desenvolvendo ao longo da primeira infância, da segunda infância, da adolescência, para lá na fase adulta, lá também perto dos seus 21 anos, é que esse desenvolvimento está super completo. E claro, né, isso até hoje, até o que se tem de estudos hoje. Pode ser que daqui a 10 anos eles cheguem a outra conclusão, mas hoje o desenvolvimento da bainha de mielina não está completo na infância. Ele ainda continua se desenvolvendo, a bainha de mielina continua se desenvolvendo ao longo da pré-adolescência, adolescência, até o início da fase adulta. Então, o que tudo isso tem a ver com a alfabetização?
para que o organismo consiga, de maneira saudável, adquirir as habilidades que envolvem a leitura e a escrita, a gente parte do princípio que o cérebro já desenvolveu de forma, com amplitude, de forma satisfatória para o organismo, tanto o cérebro mais primitivo quanto o cérebro límbico. O que isso significa na prática? Para que a criança consiga adquirir novas habilidades cognitivas, ela tem que, antes disso, ter exercitado o seu corpo e ter aprendido a conhecer o seu corpo, a parte motora, de maneira extremamente ampla. Ela precisa conhecer todas as suas capacidades físicas e emocionais, posteriormente, para que daí o cérebro dela esteja apto, efetivamente, para aprender de maneira acadêmica, que é o conteúdo exposto de fora para dentro, né? Então, antes a criança precisa desenvolver o corpo se conhecendo o seu físico, para que depois ela passe para esse conhecimento mais cognitivo, mais acadêmico. E o que a gente vê hoje, na grande maioria das escolas, e isso não é só aqui em Ponta Grossa, né? A nível nacional, a nível mundial, é uma supervalorização da escola em elementos meramente cognitivos. É evidente que isso não é falado amplamente em todos os lugares, né? Aquele discurso de que o brincar é importante existe. O discurso de que as capacidades emocionais, que a criança desenvolva essa parte sensível, também é dito. Mas na prática mesmo, não é isso que a gente vê. Na prática, o que a gente vê é uma supervalorização da aquisição de conhecimentos de maneira unicamente cognitiva. E como é que a gente vê isso? É a supervalorização da criança desde cedo, com 2, 3 anos, ter tarefa para fazer, ir para a escola e ficar boa parte do tempo sentada na cadeira, fazendo exercícios pré-determinados, exercícios completamente direcionados pelo adulto, até o momento do desenho. Não é um movimento livre, que a criança tem uma folha em branco e ela pode criar livremente. Ela vai fazer uma atividade direcionada pelo adulto, previamente escolhida, com todo o embasamento teórico para isso, mas é uma atividade direcionada, não parte da criança. Então ela nem consegue criar livremente. E além disso, tem a parte da ausência do desenvolvimento motor da criança na escola. Porque ela vai para a escola, senta, recebe conteúdo, pode em alguns momentos específicos brincar de determinadas coisas e depois ela senta de novo. Isso vai tolhindo e inibindo o desenvolvimento motor amplo. A criança não tem liberdade ou espaço para correr, para se locomover, para subir escada, para descer pelo escorregador, para rolar no chão, para pular corda, para fazer exercícios físicos de maneira livre, testando as suas próprias capacidades, testando o seu corpo. Ela não consegue fazer esse desenvolvimento de forma ampla e de forma livre na escola, porque as escolas intensificam e valorizam muito mais o desenvolvimento cognitivo da criança e a aquisição de conteúdos academizados, não sei se existe, mas de forma acadêmica, para que ela adquira conhecimento para passar na prova, ou tudo bem, na educação infantil não tem prova, mas já avisando lá na frente, ela vai começar a se adaptar com esse ambiente de sistemas, de provas, de exercícios, para ela já estar adaptada e lá na frente, quando ela for focar especificamente nisso, ela já ser um ambiente favorável para ela, conhecido, e assim ela vai ficando mais tranquila, ela não sente tanta pressão e tal. Assim, na teoria, poderia até se considerar esse discurso como ok, mas na prática a gente sabe que não é isso que acontece. Tanto a parte de ansiedade, de obesidade, de falta de criatividade, de irritabilidade, tudo isso tem se intensificado ao longo dos anos e cada vez em idades mais novas. E boa parte disso é pela falta de espaço para brincar, pela não valorização do brincar e pelo excesso absurdo
de estímulos e de conteúdo para as crianças desde muito cedo nas escolas. E tá, voltando de novo para a parte da alfabetização. Como que a gente vê isso tudo de forma prática, né? A questão dessa... tudo isso que eu falei, ele está relacionado com a criança estar ou não pronta para isso. Então, como que a gente vê de forma prática essa prontidão para a alfabetização? Por exemplo, é muito comum que a gente veja crianças ali de 6, 7 anos que já sabem escrever com letra cursiva, até às vezes com caneta, mas que não sabem amarrar o tênis, ou que não têm autonomia o suficiente para se limpar no banheiro. E, assim, do meu ponto de vista, é uma inversão de valores, de preocupações e de princípios muito grave. O fato da criança conseguir fazer um movimento tão delicado, tão sutil, que tem a sua função, que é importante, mas fazer isso em detrimento do conhecimento prévio com relação à sua própria autonomia, à sua própria liberdade corporal e próprio desenvolvimento, eu acho que não é por aí, sabe? E eu não tô falando que a gente precisa escolher entre uma coisa ou outra, eu estou falando que a gente precisa valorizar outras atividades além do cognitivo no momento apropriado para que a criança desenvolva outras habilidades e depois, quando o corpo da criança, a fisiologia da criança já estiver pronta para isso, para fazer isso de uma maneira saudável, sem sofrimento, que ela faça essa parte do descobrimento, da decodificação do mundo através da letra, da leitura, da fala. E por mais que tudo isso que eu estou falando agora tem embasamento científico e não é de ontem, são anos e anos de estudos comprovando que o brincar livre favorece a alfabetização depois, que a não intelectualização precoce favorece a facilidade na alfabetização, a facilidade da criança criar, e ela vai criar depois, se ela puder antes criar na brincadeira. Ela vai assimilar conteúdos de física com muito mais facilidade no Fundamental 2 se ela tiver testado essas leis físicas com o próprio corpo, na brincadeira, lá na educação infantil. São conhecimentos adquiridos corporeamente que depois, quando o cérebro é solicitado para adquirir essas constatações academicamente falando, o cérebro tem muito mais facilidade para entender o conceito, porque ele já vivenciou no corpo aquilo. A educação infantil deveria favorecer amplamente o movimento físico. Porque quanto mais o corpo se move, quanto mais conexões, quanto mais sinapses a gente faz explicando para o corpo a importância do movimentar, do se movimentar de forma livre, do brincar de forma livre, mais facilidade o corpo tem, o cérebro tem de fazer adaptações cognitivas depois, acadêmicas, com essas sinapses que já estão prontas. É como se o cérebro, o neocórtex virasse para o cérebro mais primitivo, para o cérebro límbico e falava: ah, é isso daí que eu tenho que aprender agora. Ah, eu já treinei antes. Eu já treinei com o meu corpo. Então agora eu sei racionalmente o que aquilo significa. Olha só que maravilha. E pronto, a criança aprende com facilidade. O que a gente não vê hoje, o que mais tem são relatos de mães, de psicólogas, de professoras falando que os alunos não querem ir para aula, que os alunos estão tristes, estão desmotivados, estão extremamente irritadiços, eles não conseguem se conectar com o professor, eles não conseguem se conectar com o ambiente escolar, eles não têm o brilho no olhar da criança que quer aprender, porque eles estão saturados, porque o sistema do jeito que está há algum tempo não valoriza a criança como um ser já digno de ser respeitado e observado. Ele coloca a criança como um mini adulto, que precisa fazer coisas que adultos fazem numa proporção um pouquinho menor e às vezes nem tanto, porque se a gente for pegar a gama de cobrança, de atividades que algumas crianças são submetidas hoje, a agenda da criança é tão ou mais completa e complexa do que a agenda de um adulto, porque a criança está em fase de desenvolvimento, então ela está aprendendo tudo isso numa intensidade absurda. A criança não tem tempo para o ócio.
O ócio é extremamente importante. Você não ser submetido a nenhum estímulo. Você deitar na grama e ficar olhando para o céu e só fazer isso, não é só fazer isso. É um tempo que o organismo precisa, que o cérebro precisa para conseguir assimilar todas as outras informações que ele está adquirindo. E as outras informações são tudo. Se você pega uma criança pequena, se você observa o desenvolvimento motor de uma criança pequena, todo dia ela está aprendendo uma coisa diferente. A aquisição do engatinhar, a aquisição do andar, depois a questão da introdução alimentar, o conhecer cada alimento, as texturas, o sabor, o cheiro, a temperatura, tudo isso são aquisições novas e o cérebro precisa de tempo para conseguir aprender e depois se apropriar, se aquilo é gostoso, se não é gostoso, o que fazer com aquela informação. Nós adultos já temos isso, porque nós já passamos da infância há algum tempo, então a gente já teve esse momento de aprender. A criança não, é o primeiro momento que ela está tendo contato com muitas coisas novas. E o que a gente vê é a grande maioria das escolas querendo que a criança corra antes de engatinhar. E isso prejudica o cérebro, prejudica a formação fisiológica do cérebro. A gente precisa dar tempo ao tempo, deixar que a criança engatinhe, depois ande e depois tenha segurança corporal o suficiente e autonomia o suficiente e disponibilidade do corpo o suficiente para correr. Atropelar as fases de desenvolvimento, desrespeitar esse desenvolvimento do ser humano, atropelando as fases, tolhindo muito da autonomia da criança, não tá dando certo. A gente já tem muitos relatos de pais e professores, de psicólogos, já tem estudos a longo prazo sendo feitos com relação a isso, a insatisfação da criança no ambiente escolar. E, em contrapartida, a gente tem estudos que vinculam o acesso ao verde, à natureza, e o quanto isso intensifica e aumenta a QI. A gente tem estudos falando do quanto a importância do conhecimento emocional, do pai e mãe encherem o potinho do amor da criança, estarem disponíveis não só fisicamente, mas emocionalmente para a criança, o quanto isso agrega no desenvolvimento da criança, inclusive cognitivo. O quanto uma criança que é acolhida, que é vista, que é valorizada por si só, por ser, tem uma resposta depois acadêmica muito melhor. Ela se desenvolve com muito mais facilidade na escola, ela colhe os frutos disso. Então, se a intenção é a criança entrar na escola e depois passar no vestibular, também dá certo. Na verdade, dá mais certo se você deixar a criança brincar livremente e postergar um pouco essa intelectualização para que no momento que a criança esteja pronta, ela vá para essa parte. Assim, nos Estados Unidos e na Europa existem muito mais escolas Waldorf há mais tempo do que aqui no Brasil, em amplitude, assim, né, e em conhecimento. É muito mais comum as pessoas conhecerem a pedagogia Waldorf, saberem do que se trata. E grandes universidades nos Estados Unidos de renome escolhem dar prioridade para ex-alunos Waldorf. Então, nem essa falsa ideia de que quanto mais cedo eu colocar o meu filho numa escola que vai intensificar o conhecimento cognitivo, melhor ele vai sair lá na frente no mercado de trabalho. Não casa, sabe? Não é verdade. E mesmo assim, depois de tudo isso que eu falei, eu tenho certeza que tem gente que vai me perguntar, tá, mas tudo bem. Tem estudos da neurociência que falam dos momentos de janelas de conhecimento, onde o cérebro tem um boom de sinapses e a gente precisa usar isso, precisa colocar mais conteúdo, porque a criança aprende mais, é comprovado que a criança aprende mais. E de fato, se você colocar uma criança com 3 anos numa escola bilíngue, ela vai aprender. O meu ponto não é ela não aprender, o meu ponto é o que isso vai custar para o corpo dela, que não é necessariamente uma coisa visível para nós, mas interfere no desenvolvimento, porque a gente está atropelando fases de desenvolvimento, buscando uma falsa autonomia intelectual. Se a criança desde cedo aprende 2 línguas, ela vai se sair melhor na fase adulta.
a gente não tem comprovação de que isso seja verdade. Pelo contrário, a gente vê muito nitidamente que a criança tem inúmeros outros prejuízos até chegar na fase adulta em função de um estímulo cognitivo precoce, de uma intelectualização precoce e da falta de natureza e da falta de brincar livre. E ainda, mesmo assim, essas janelas de aprendizagem, elas são importantes e elas merecem um olhar diferenciado para isso. O adulto precisa saber disso, o professor precisa saber disso para poder expor para a criança mais coisas, mas não são coisas cognitivas, porque a fase do desenvolvimento cerebral da criança, naquele momento, das primeiras janelas de desenvolvimento, não é o cognitivo, é o motor. O que isso significa, então? Ao invés de você colocar a criança numa escola bilíngue, você deixa a criança brincar na terra. Assim mesmo, você bota a criança para brincar na terra, para correr, para pular corda, para desafiar o seu próprio corpo, para aprender novas habilidades motoras, porque isso é comprovadamente científico, que o fato da criança usar essas janelas de conhecimento, se apropriando cada vez mais do seu corpo, do seu desenvolvimento motor, favorece depois, lá na fase adulta, que a criança consiga produzir novas sinapses. Porque a produção de novas sinapses acontece na fase adulta, mas a criança precisa conseguir fazer isso. Ela precisa ter adquirido essa capacidade cerebral, essa plasticidade cerebral na infância para conseguir desenvolver isso na fase adulta por livre e espontânea vontade. A gente consegue adquirir novas capacidades na fase adulta cognitiva. A gente faz isso usualmente, mas muitas pessoas têm um desgaste absurdo para conseguir adquirir novas capacidades na fase adulta. Não é impossível, é muito difícil para muitas pessoas. Por quê? Porque na infância, o que deveria ter sido priorizado, que era o desenvolvimento motor, que era o brincar livre, que era o contato com a natureza, não foi desenvolvido. Em detrimento do quê? Cognitivo, 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 cognitivo. E tá, mesmo assim, mesmo eu tendo falado já mais de 20 minutos a respeito da importância de você respeitar o desenvolvimento cerebral da criança para que de fato ela conquiste a autonomia tão sonhada da grande maioria dos pais, que a criança consiga fazer por ela mesma. Mesmo depois de eu ter falado tanto tempo a respeito, esses quase 23 minutos a respeito disso, vai ter pai e vai ter mãe que vai ter professores que vão virar para mim e falar: tá bom, mas eu não gosto disso. Eu não me sinto à vontade com isso. Eu quero que meu filho vá para a escola para estudar. Eu quero que meu filho vá para a escola para ser alfabetizado. Eu gosto de entrar numa sala de jardim, ver várias carteiras enfileiradas, ver todo o teto da sala com letras, com números, aquele negócio todo colorido. Eu gosto disso. Eu me sinto à vontade com isso e eu acho que meu filho vai aprender muito mais com isso. Ok. Eu não tô aqui, a minha intenção não é doutrinar ninguém de que a pedagogia Waldorf, de que essa forma de ver o mundo é a melhor, ou é a solução de todos os problemas, ou serve para todo mundo. Não é esse o meu ponto. A minha intenção é, de alguma forma, passar um conhecimento que chegou até mim, para mais mães, e para aquelas que se identificam com isso, para as famílias que se identificam com isso, eu falar: a nossa proposta enquanto escola é diferente. É de realmente valorizar o desenvolvimento da criança, respeitar o desenvolvimento da criança para que ela consiga adquirir autonomia por si própria, para que ela consiga ter uma vida escolar saudável, feliz, para que ela goste de ir para a escola, para que ela de fato consiga se lapidar para depois ir apresentando o que a essência dela. E não é para todo mundo, porque tem pais que não gostam dessa abordagem e tá tudo bem, tem escolas de todos os tipos, para todos os gostos. A minha ideia é só mostrar que, para quem não se encaixa com o que tem no mercado ainda, a nossa intenção é trazer uma ideia diferente, uma possibilidade diferente. E daí alguém pode falar: mas por que isso não é falado abertamente? Por que você está falando que tem vários estudos científicos e várias pesquisas e tal, mas não é isso que a gente vê?
E assim, como muitas coisas na maternidade, a gente não recebe necessariamente o que é melhor para a criança. Por exemplo, a criança não precisa do andador. A criança não precisa também daquelas tipo chupeta que tem uma redinha que você coloca a fruta para a criança chupar. A criança não precisa do tablet, ela não precisa do porta-tablet todo lindo e maravilhoso, mas deixar a criança no chão não vende. Ninguém lucra com isso. Você simplesmente botar a criança no chão e deixar a criança aprender a engatinhar, deixar se arrastar no chão, deixar, sabe, tocar na terra, tocar na grama. Você pegar uma fruta da árvore do pé e comer, quem que lucra com isso? Né? É diferente de você ter um produto que vai salvar a sua maternidade. Você conseguir estar disponível para a tua criança numa viagem de 5 horas no carro é difícil. É difícil e depende de você, do teu trabalho interno, da tua vontade, da tua disponibilidade, da tua intenção. E a gente não compra isso no mercado. Não tem como lucrar em cima disso. E da mesma forma, isso acontece com o sistema educacional. É fácil de fazer o que precisa ser feito para que o organismo, para que o cérebro se desenvolva da melhor forma possível, para que a criança efetivamente consiga acessar todo o potencial que ela já nasceu tendo. É fácil de fazer isso, é simples de fazer isso, mas não é comercial fazer isso. Não é lucrativo fazer isso. Então, boa parte das escolas não fazem e nem divulgam esse tipo de informação. Divulgam a informação da janela, de conhecimento, das sinapses e tal. Mas para vincular isso a uma escola bilíngue. Não para vincular isso a criança ficar brincando na terra, subindo e descendo escada, subindo em árvore, descendo de árvore. Então, né, porque subir em árvore você não pode cobrar mais para fazer isso, né? E numa escola bilíngue você cobra. Então, de novo, a minha intenção não é doutrinar todo mundo que a pedagogia Waldorf é para todo mundo, porque não é, porque tem pais que não se identificam com isso tudo que eu tô falando. Mas se você se identifica com isso que eu tô falando, se para você faz sentido tudo isso que eu tô falando, a gente tá aqui. E pode, né, me mandar mensagem, pode falar comigo, que eu estou super aberta a conversar com qualquer pessoa que queira conversar a respeito de qualquer coisa relacionada à educação. E se você tiver vontade de conhecer a escola, daqui a pouquinho, ó, vocês estão vendo que a gente ainda está em obras, né? Ainda não está tudo finalizado, mas daqui a pouquinho as obras vão estar prontas, né? Vai estar tudo prontinho e a gente vai começar a fazer as visitas.